Um terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa da Indonésia e provocou um tsunami, que matou mais de 170 mil pessoas. Furacão Katrina foi um dos mais fortes e letais que atingiu a costa dos Estados Unidos. Haiti foi devastado por um tremor de 7,3 graus que deixou milhares de mortos. Um terremoto seguido de tsunami deixou mais de 18 mil vítimas no Japão. Um temporal assolou a região serrana do Rio de Janeiro, ocasionando a maior tragédia climática da história do país. Bilhões de metros cúbicos de água e lama desceram pelas encostas da região. Mais de 900 pessoas morreram. Infelizmente, essas ainda são as notícias que vemos em várias partes do mundo. Agora, em tempos de avanços tecnológicos, investimentos em pesquisas de todos os tipos e tanto saber acumulado, será que pensar no castigo é uma resposta inteligente? Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. Furacões, terremotos, tsunamis, deslizamentos, secas, queimadas, enchentes. Uns distantes da realidade do nosso país, mas outros perigos que moram ao lado. Os desastres naturais são uma realidade no mundo. Entendê-los é fundamental para prever, prevenir e minimizar os impactos sociais. Os desastres, eles são o resultado, de uma interação entre um fenômeno natural e uma sociedade vulnerável. Eventos naturais ocorrem na natureza independente da ação humana. Então, são fenômenos que ocorrem e que fazem parte da Terra. Por outro lado, a gente fala em perigo quando esse fenômeno ele tem um potencial de ocorrer e afetar, então, uma sociedade, um sistema vulnerável. Por isso, o planejamento urbano é uma iniciativa de prevenção e de humanidade. Todo mundo tem direito à moradia de qualidade e segura. Mas por que então as pessoas ainda se instalam em lugares de risco? Obviamente que ninguém vai morar em um lugar inseguro, gente, porque planejou ou porque quer. Mas em países como o nosso, as pessoas se colocam onde dá, onde tem espaço, onde é possível. E na maioria das vezes não tem nenhuma possibilidade de escolha. O desastre, ele é resultado de uma materialização de um processo histórico que foi construído ali, de segregação, de exclusão, que levaram a ocupar essas áreas que não são as mais adequadas para moradia segura. E essa questão econômica, a vulnerabilidade econômica da população, ela tem um peso significativo, na questão dos desastres. Por outro lado, também é importante a gente enfatizar que a questão não é limitada só às populações mais empobrecidas. Há grupos de pessoas que, por exemplo, estão fora da linha de pobreza que também são vulneráveis a desastres. Isso, então, tem muita relação com o tipo de desastre que a gente está analisando. Necessidade de moradia, falta de conhecimento são alguns dos motivos que levam as pessoas a construírem suas moradias em lugares inseguros. Mas depois da moradia instalada, é fundamental que o poder público tome a iniciativa de fazer o monitoramento do local justamente para evitar desastres maiores, como mortes. Há necessidade de um planejamento lógico, social melhor. Existem locais de difíceis acessos, onde a própria construção que foi feita ali, ela é uma construção que ela vai causar problemas. À medida que você vai conhecendo onde estão as áreas de risco, você consegue então trabalhar em medidas para reduzir o risco. Ela é multissetorial, então ela envolve vários setores da gestão. E isso implica então medidas que possam levar a longo prazo. Então, por exemplo, o planejamento urbano. Então, a gente repensar no desenho da cidade, na ocupação das cidades, é algo que a gente vai visualizar de modo mais concreto a partir de um determinado tempo. É um trabalho longo, mas que ele tem que ser iniciado, o quanto antes. Os desastres naturais, eles têm um fator natural, sim.
Mas as intensas atividades humanas que levam ao desmatamento, às secas, às enchentes, à poluição dos rios, contribuem e muito para que ele aconteça. Muitas vezes a gente verifica quais foram as causas principais do escorregamento de terra. A gente verifica acúmulo de lixo, acúmulo de materiais de construção que são despejados em terrenos íngremes. Tome cuidado onde você vai jogar o lixo. Não vai jogar o lixo em determinado ponto. Tirar o lixo de bueiro. Não deixa a água, ela precisa escoar. Se você jogar lixo próximo dos bueiros, quer dizer que o saco ele vai impedir que a água saia daquele local. Porque o caminho que a água seguiria é o caminho onde o lixo está obstruindo a passagem para que todo aquele volume de água saia daquele local. Então, há necessidade e há possibilidade de que as pessoas possam fazer gestões nas suas áreas. As mudanças climáticas e o crescimento urbano desordenado poderão deixar mais de 400 mil brasileiros expostos a enchentes fluviais até 2030. Segundo dados divulgados pela ONG World Recent Institute, especializada em manejo sustentável e recursos naturais. A organização também divulgou um ranking em que o Brasil aparece em 11º lugar entre 84 países ameaçados pelo problema. O Brasil está entre os 10 países que mais emitem gases de efeito estufa. Além disso, são retiradas mais de 10 toneladas de lixo de bueiros todos os dias. E mais da metade do lixo que produzimos é descartado em locais inadequados. Os desastres, eles são um resultado, em virtude do aquecimento global. E o que as projeções dizem a esse respeito, que possa haver, então, aumento de fenômenos que possam levar à ocorrência desses desastres, como aumento de questão de furacões, de ondas de calor, de chuvas mais severas. Então, isso, se as sociedades não estiverem adaptadas e preparadas para esse tipo de cenário diante de um mundo mais quente, pode ter resultado negativo. Nós não controlamos e nem temos a exata noção da força da natureza quando um desastre acontece. Nós devemos admitir as nossas limitações, buscar conhecimento para agir da maneira correta diante de uma enchente, por exemplo. Nas bacias hidrográficas das grandes cidades, nós temos uma vazão que ela chega na sua capacidade de vazão máxima muito rápido. Então, nós temos experiências de que em 15, 20 minutos de chuvas intensas, essas bacias hidrográficas dos rios, córregos, elas já superam a sua capacidade máxima de vazão. Logo, se superam, essa água vai para a rua. 15, 20 minutos depois dessa chuva forte, se você já sabe daqueles pontos usuais de enchentes, faça um caminho alternativo. Não vá para lá, porque você pode ter certeza que eles vão estar cheios d'água. Esses locais, eles são perigosos, você não sabe o que tem no fundo. Pode acontecer uma abertura de uma boca de lobo, de um bueiro. A pessoa pode ser tragada, literalmente, para dentro da tubulação. A força da água é uma força descomunal, é uma força que a gente não consegue controlar. E isso, no meio urbano, pode causar uma série de problemas. E a gente julga o mais importante, o problema maior, é colocar em risco a vida das pessoas. Por um lado, temos de lidar com enchentes, ou seja, excesso de água, sem escoamento ou lugar para armazenar esse recurso. Por outro, um desastre chamado seca, que já se tornou um assunto banal no que se refere à possibilidade de viver nessa região. Quantas vezes já não ouvimos manchetes como: o Nordeste é castigado pela seca, as pessoas sofrem com a seca no Nordeste, a chuva não chega no Nordeste, é preciso combater a seca. No Brasil, em termos de número de pessoas afetadas, as secas representam um importante tipo de desastre.
Eles não causam mortes diretamente, assim, quando a gente olha as estatísticas, não chamam tanto a atenção da gente. Por outro lado, a questão de número de pessoas afetadas é muito alto. É um tipo de fenômeno que causa um desastre muito democrático, né? Porque ele acaba por afetar pessoas que não são necessariamente só as mais empobrecidas, né? Ele atinge todas as camadas sociais porque impacta diretamente, por exemplo, na economia de um município. E isso leva o quê? Ao não desenvolvimento dessas cidades que são impactadas diretamente, né? Então, isso acaba virando cíclico, né? O problema da falta de água no Nordeste é conhecido desde o século XVI. Um ecossistema que é naturalmente seco. A geografia do local é desta forma. Por isso, é discutível a expressão combater a seca. Pensando do ponto de vista lógico, como se combate o clima de uma região? Como se combate o sol? Nos 11 estados brasileiros onde a seca ocorre, o clima é de sol forte durante a maior parte do tempo. Tem regimes de chuvas diferentes e a quantidade também. Portanto, a questão é entender esse ecossistema e buscar soluções que estejam afinadas com a realidade geográfica do local. A questão é, se a seca a gente sabe que é um fenômeno conhecido, ela vai ocorrer e ela tem recorrência, a gente tem que agir de maneira preventiva ou então de mitigar os impactos da seca. Que medidas seriam essas, né? Algumas são bastante reativas, né? A distribuição de água por carro-pipa, mas a gente pode trabalhar de um outro viés também, né? Preparando culturas que sejam mais resistentes à questão da seca. Preparar que a população não seja tão necessariamente só ligada à questão da agricultura, então dar outras opções de economia para aquela população. Isso também é importante. E além disso, a seca traz outro problema ambiental, as queimadas. Foi no ano de 2017 que o Brasil bateu recordes nesses incidentes. A análise dos locais onde os incêndios ocorreram mostra que o fogo aumentou em áreas de floresta natural, avançando em pontos onde antes não havia registro de chamas e atingindo unidades de conservação e terras indígenas. As queimadas, sempre causam muitos problemas, não só em relação ao meio ambiente, destruição de fauna, flora. Eles podem também atingir as casas, atingir pessoas. A gente vê catástrofes mundiais por causa de queimadas em outros países, destruindo cidades inteiras. Não há como controlar um fogo quando você tem uma época muito seca, com mato alto. Quer dizer, você tem todos os elementos principais, mas infelizmente todas as causas são humanas. Mas diante de tantos desafios, a pedra maior no caminho ainda é a falta de informação. Por isso é importante educar para a prevenção, a percepção e reação diante de um risco de desastre. Países como, por exemplo, o Japão, as informações estão divulgadas em mídia, em televisão, o acesso é irrestrito. E ali a questão é, cada um tem a responsável pela sua própria vida. Então é ele que tem que decidir em sair da sua moradia quando ele julga que está numa situação de risco. Então ele não aguarda alguém da prefeitura vir para retirá-lo de sua residência. Acesso à moradia é um direito de todo ser humano. Se isso ainda não é uma realidade, deve ser cobrado e exigido. É uma questão de dignidade humana. Não podemos olhar para essa realidade do não acesso e tratá-la como normal, porque não é. Quando a gente faz esses tipos de questionamento, né, para a população moradora em área de risco, ela está preocupada por outros problemas. Não é para um morro que está ali na sua casa, né? A preocupação a gente sabe, é outras questões de desemprego, né, de segurança. Que são outras preocupações, mas a gente precisa trabalhar, ela precisa entender também que essa convivência é essencial.
Para minimizar as tragédias, é importante investir em políticas públicas para que o monitoramento de desastres naturais seja eficaz e o resultado seja a preservação da vida do maior número possível de pessoas. A gente tem que trabalhar nessa questão que eu falei, né? Prevenção, antes que o risco se instale. Mas se o risco já se encontra naquela comunidade, o que é feito então? Primeiro é identificar, a identificação do risco. Isso é feito através de quê? De mapeamento. A gente precisa identificar, quantificar quantas moradias, quantas pessoas estão nessas áreas de risco. E depois, então, fazer o quê? Ou você pode monitorar essas áreas, né, para que as pessoas possam ser avisadas com antecedência e preparar ações imediatas de resposta. Você pode trabalhar com redução de risco. E se todo esse conjunto de medidas não se efetivarem e realmente aconteceu o desastre, haver equipes preparadas para o momento então de evacuação, de salvamento e o depois do desastre também, a reconstrução das áreas de risco. Né? E essa reconstrução ela tem que ser melhor do que estava antes, né? A ideia é essa, reconstruir repensando naquele modelo de ocupação que estava ali. E nós podemos notar alguns indícios de risco de desastres, observando algumas coisas que muitas vezes podem passar despercebidas em nosso dia a dia. Pequenos detalhes que podem evitar maiores problemas. Se nessas chuvas constantes de 4, 5 dias a terra fica muito umedecida, isso pode gerar nessas áreas de risco uma movimentação do terreno e ela começa a se movimentar. Como eu percebo? Observando árvores tortas, fora do seu prumo normal. Eu observei na minha casa, nossa, mas a porta não arrastava desse jeito. Se ela está emperrando, ela não emperrava, alguma coisa está acontecendo no solo. Você percebe uma rachadura, pega um lápis, marca, coloca a data ali do lado. Verifica se aquela rachadura está aumentando com o tempo. Se isso acontecer, chame a Defesa Civil, para que o engenheiro possa ir lá fazer uma vistoria na sua casa, verificar se aquela condição ela é segura para que você permaneça ali com a sua família, porque caso contrário, se essas rachaduras começarem a aumentar de forma substancial, você tem que abandonar o imóvel. Os desastres, eles fazem parte da natureza do planeta e podem sim causar consequências catastróficas para o ser humano. E isso vem aumentando e só tende a aumentar principalmente porque o planeta vem passando pelo processo de transformação impulsionado pelo tal do nosso desenvolvimento. E o resultado disso é sempre o mesmo. Pessoas com menos recursos sofrendo as consequências de impactos causados por todos. Tchau, até a próxima edição do programa.